Muito obrigado aos organizadores desse evento pelo convite, especialmente o Dr. Nelson. Eu comecei a minha carreira na Universidade de São Paulo dando aula na São Francisco, bem na época das diretas já, e a São Francisco fervilhava, era uma vitalidade, era algo interessantíssimo. A Fábrica do Futuro vai ser composta pela contratação de 2 indivíduos, um homem e um cachorro. O cachorro vai estar lá para que o homem não mexa nas máquinas, e o homem vai estar lá para dar comida para o cachorro. Essa tirada, ela é, obviamente, bem-humorada, mas ela não é real. Então, eu vou fazer uma apresentação em 4 partes. Em primeiro lugar, eu vou, muito rapidamente, fazer um histórico da ideia de que os empregos vão acabar. Em segundo lugar, eu vou procurar mostrar por que os empregos não acabaram. Em terceiro lugar, eu vou abordar por que agora é diferente de tudo que aconteceu durante o século XX, para que, em quarto lugar, eu possa tirar algumas consequências disso. O fim dos empregos vem sendo anunciado como tendência incontornável das sociedades modernas, da sociedade capitalista, há tanto tempo que falar nesse assunto novamente só pode despertar desconfiança. O Dr. Rafael citou Jeremy Rifkin hoje pela manhã, mas muito antes do Jeremy Rifkin, no século XIX, tanto Marx, como a gente está na época da polarização, vamos pegar uma bem mais interessante do que aquela que nós estamos vivendo no nosso país, que é a que separa Marx de John Stuart Mill. Quiséramos nós, né, que a nossa polarização fosse em torno de temas intelectuais tão nobres e tão inteligentes. Tanto Marx como John Stuart Mill, apesar das suas gigantescas diferenças, antecipavam um estado e uma situação em que a abundância, graças à técnica, seria tão grande que as pessoas, de certa forma, não precisariam mais trabalhar. John Stuart Mill anunciou isso sob a forma de estado estacionário. Marx anunciou isso sob a forma de que, numa sociedade sem classes, as pessoas poderiam dedicar-se a atividades muito mais nobres e importantes do que o trabalho. No século XX, Hannah Arendt começa a condição humana falando de uma sociedade de trabalhadores prestes a se libertar dos grilhões do trabalho. E ela mostra como nós não temos a menor capacidade de lidar com esse processo de libertação que tenderia a ser um processo profundamente desorganizador na visão dela. Em 1964, a comissão ad hoc sobre a Tríplice Revolução, convocada pelo presidente Lyndon Johnson, composta por Gunnar Myrdal, por Linus Pauling, 2 prêmios Nobel, dizia: o produto potencialmente ilimitado poderá ser obtido por sistemas de máquinas que requerem pouca cooperação de seres humanos. Por fim, 4º exemplo, para ver como esse tema é um tema que atravessa a história contemporânea desde da segunda metade do século XIX, nós temos o célebre texto de John Maynard Keynes, sobre o texto que ele escreveu dirigido aos netos dele. E quem são os netos dele? Somos nós. Se vocês pegarem, o Keynes nasce no fim do século XIX, morre pouco depois na época da Segunda Guerra Mundial, nesse período, e os netos dele seríamos nós, da minha geração.
Ele tem um texto que ele publicou, uma conferência que ele fez e que ele publicou em 1930, As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos. Também ele previa que a riqueza ia aumentar a um tal ponto que, quando os nossos netos estivessem vivos, a jornada média de trabalho no mundo seria de 15 horas. O produto iria ser multiplicado por 8, e é um texto curtinho, vale muito a pena ler. Keynes, como vocês sabem, era muito longe de ser a figura cinzenta e tecnocrática daquilo que hoje a gente identifica como economista. Keynes era um pensador de primeira linha, ele era muito amigo de Virginia Woolf, ele era quiromante, ele teve em suas mãos os textos de Newton buscando a pedra filosofal, por exemplo. Enfim, era uma figura extraordinária. E é impressionante que o Keynes acertou em cheio no que se refere à evolução da riqueza. Quando você pega o grande biógrafo dele, Skidelsky, mostra que o cálculo que ele fazia sobre quanto nós estaríamos ricos em comparação a 1930, mais ou menos ele acertou. E errou feio no que se refere à jornada de trabalho, uma vez que os países que mais reduziram suas jornadas de trabalho têm jornadas de trabalho de 35 horas e ninguém tem jornadas de trabalho de 15 horas. A abordagem desse tema, então, por alguns dos mais importantes clássicos do pensamento social, apoiava-se na ideia, no fundo, de que a escassez seria suprimida pelo desenvolvimento técnico e, com ela, a própria necessidade do trabalho. Eu vou voltar, ao final da minha apresentação, à dimensão filosófica disso, mas agora eu quero, indo para o segundo item do que eu anunciei, fazer uma pergunta que é importantíssima, que é a seguinte: por que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que a gente viveu, não houve, seja de forma apocalíptica, seja de forma emancipatória, não houve essa libertação dos grilhões do trabalho, da qual falava Hannah Arendt, nem essa redução da jornada de trabalho a 15 horas, da qual falava Keynes? Por que essas previsões emancipatórias ou apocalípticas, aí vai depender um pouco do gosto, elas não se realizaram? Eu acho que a explicação recente, mais convincente, para essa pergunta, está num livro publicado em 2016, que fez parte dos livros premiados pelo Financial Times, de um norte-americano chamado Robert Gordon. O livro se chama Ascensão e Queda do Crescimento Econômico. Nesse livro, Robert Gordon, vocês devem ter visto artigos deles, pelo Valor Econômico publicou algumas coisas, houve resenha do livro e tal. É um livro que fez bastante sucesso nos Estados Unidos. Robert Gordon fala duas coisas fundamentais. Desde o final da Guerra Civil dos Estados Unidos, isso se aplica também à Europa Ocidental, até mais ou menos a década de 70, aumentou fantasticamente a qualidade de vida das pessoas nos países desenvolvidos, graças a um conjunto de inovações que envolveu saneamento básico, água encanada, eletricidade, telefonia, televisão, rádio, motor à explosão interna, ou seja, automóvel, etc., antibióticos, raio-x. E a maior parte das inovações ligadas a esses bens e a esses serviços que revolucionaram a vida das pessoas desde a segunda metade do século XIX, a maior parte dessas atividades era intensiva em trabalho, ou seja, as inovações se intensificaram e essas inovações eram muito exigentes em trabalho. Mais que isso, e esse é o segundo aspecto importante, os trabalhos que esse tipo de inovação, saneamento básico, água encanada, a linha de montagem de Ford, etc., esses trabalhos, eles não eram muito exigentes em matéria de qualificação e educação dos trabalhadores. Claro, as pessoas tinham que ser alfabetizadas,
Mas a transição do que era o trabalho agrícola para o trabalho industrial, do ponto de vista da formação do trabalhador, ela foi relativamente neutra. Essa não foi uma transição que eliminou pessoas que vieram do trabalho agrícola por essas pessoas não terem formação para o trabalho industrial. Tá certo? Essa exigência, o que os economistas falam, é que essa transição é neutra do ponto de vista das habilidades exigidas dos trabalhadores. Vocês veem que eu já estou antecipando um ponto que vem logo a seguir, que vai ser fundamental. A consequência disso é que uma das raízes do processo de redução das desigualdades, no plural, que marca as sociedades desenvolvidas, desde os anos 20 até os anos 1970, é um dos grandes, das coisas mais conhecidas do livro do Thomas Piketty, é exatamente isso, o Capital do século XXI. Você tem um declínio das desigualdades a partir dos anos 30. Por que esse declínio? Porque o aumento da produtividade foi acompanhado por aumento da massa salarial e da participação dos trabalhadores nos ganhos da produtividade, dado o tipo de estrutura industrial que existia. Ou seja, quando a gente vê a curva de aumento da produtividade e a curva de ganhos salariais, elas caminham juntas desde os anos 30 até mais ou menos o início dos anos 70. E uma das mais importantes consequências disso, e isso é fundamental quando eu me dirijo a um congresso de especialistas em direito do trabalho, é que o movimento sindical foi fundamental para que essas duas curvas caminhassem juntos. Os trabalhadores eram sindicalizados e lutavam fundamentalmente contra a sua exploração, ou seja, lutavam para melhorar a sua participação e lutavam de forma bem-sucedida, tanto na Europa ocidental como nos Estados Unidos, apesar das estruturas, tanto sindicais como de atendimento às necessidades do trabalhador e de previdência social, serem tão diferentes na Europa ocidental e nos Estados Unidos. E agora? Como é que nós estamos, nesse momento, com relação a esse tema? Será que a gente pode considerar, como tantas vezes a gente ouve economistas e especialistas em tecnologia dizendo que, no fundo, vai ser a mesma coisa, porque, tanto quanto a industrialização acabou com o transporte por meio de cavalos em Nova York, e, portanto, deixou desempregado as pessoas que cuidavam dos cavalos, e não era um punhado, eram centenas de milhares, né? Agora vai ser mais ou menos a mesma coisa. Será que a economia do conhecimento é apenas um patamar a mais no processo de evolução tecnológica e que os empregos destruídos vão ser compensados por outros tantos a serem criados? Os especialistas nesse assunto se dividem. O mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu essa semana, sobre o estado do trabalho no mundo, tem uma visão muito otimista com relação a isso, desde que haja políticas corretas e, fundamentalmente, políticas de educação. E, quando se fala em políticas de educação, a unanimidade tem que estimular pensamento crítico, tem que estimular capacidade criativa, tem que estimular diversidade, né? Eu nunca vi um relatório falando de inovação e dizendo assim, não pode ter discussão de gênero na escola, a escola tem que ser escola sem partido. Isso vindo de uma organização internacional qualificada, seja a OCDE, seja o Fórum Econômico Mundial, o FMI, eu nunca vi. Se alguém tiver visto, eu gostaria que me mostrasse. E você sabe muito bem por que eu estou dizendo isso. E agora? Qual é a situação? O que nós temos pela frente? Nós estamos passando por uma situação diferente daquela que marcou
todas as transformações que aconteceram nas sociedades contemporâneas desde a Revolução Industrial. O professor Tércio falou um pouco disso e outras pessoas também falaram um pouco disso. O que eu não vi, por enquanto, anunciado, mas que já se tornou, de certa forma, trivial, é a constatação de que, até agora, o progresso técnico havia substituído, fundamentalmente, a força animal e a força humana por máquinas. Agora é diferente. O que está sendo substituído por máquinas é a inteligência humana. Isso muda tudo. E essa substituição por máquinas, das máquinas pela inteligência humana, ela não se refere apenas a trabalhos rotineiros, que chegam, inclusive, como vocês bem sabem, aos escritórios de advocacia. Essa substituição, cada vez mais, está entrando também nos trabalhos criativos e na capacidade que os algoritmos têm, a partir da base sobre a qual eles funcionam, que são os dados que nós lhes fornecemos permanentemente, a capacidade que esses algoritmos têm de elaborar conhecimentos, procedimentos que surpreendem seus próprios criadores. A DARPA norte-americana, que é onde nasceu a internet, convocou um programa que já tem 75 projetos em funcionamento para entender quais são, por que os algoritmos estão chegando aos resultados que eles chegam. O que é muito surpreendente. Uma receita de cozinha é um algoritmo. Você põe certos ingredientes, você usa certos procedimentos e você tem um prato. Só que o algoritmo contemporâneo não é mais assim. O algoritmo contemporâneo, a característica fundamental dele é a sua opacidade, ou seja, aqueles que trabalham com os algoritmos não conseguem entender as razões pelas quais os algoritmos chegam aos resultados que chegam. Daí o fato de que essa agência norte-americana convocou os cientistas para estudarem por que os algoritmos estão chegando a esses resultados. Eu acho que, para a gente entender a situação atual, com relação ao mundo do trabalho, a gente tem que entender o que aconteceu com a própria internet. Então, o ponto de partida é o seguinte: a internet é o mais importante bem público jamais criado pela inteligência humana, até hoje. Talvez só comparável às cidades, mas, atenção, as cidades não foram inventadas por alguém. Tanto a internet, criada na DARPA, e depois difundida, como a web, criada no CERN, na Suíça, por Tim Berners-Lee, que poderia ter patenteado a invenção. Tim Berners-Lee, quando criou a internet, ele poderia ter patenteado e criado um sistema no qual você quer usar a internet, você paga para usar a internet. Mas ele criou a internet voluntariamente, explicitamente, deliberadamente, como um bem público para melhorar a comunicação entre as pessoas e, por aí, melhorar a qualidade de vida da humanidade como um todo. Nos últimos 10 anos, nós assistimos, sobretudo nos últimos 5 anos, à proliferação de uma literatura que mostra como os ideais de abertura, de democratização, de ampliação das possibilidades de conhecimento, de diversificação dos horizontes culturais, que era a promessa a partir da qual Yochai Benkler, colega de vocês, advogado também, entre tantos outros, Lawrence Lessig, advogado, que era a promessa a partir da qual os mais importantes teóricos da internet viam as chances de que ela contribuísse a melhorar a vida humana. Nos últimos 10 anos e, sobretudo, nos últimos 5 anos, essa expectativa foi revertida de uma maneira impressionante, e não só entre ativistas
e entre intelectuais, mas nos mais importantes órgãos de comunicação, da grande imprensa representativa do establishment global. A Economist deu uma capa esse ano com Mark Zuckerberg na posição de imperador. A Financial Times criou o acrônimo FANG, que é a mordida canina, e que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Tá certo? FANG. New York Times tem dado artigos frequentes sobre isso, e o escândalo da Cambridge Analytica tornou essa uma questão global. Ou seja, essa o quê? O poder dos gigantes digitais. Então, eu acho que, para a gente entender o tema que me foi dado, fim dos empregos, interrogação, eu acho que o ponto de partida, para mim, é compreender 3 ou 4 grandes paradoxos que marcam a internet nos dias de hoje. Primeiro paradoxo. A internet foi criada como um sistema radicalmente descentralizado. A ideia, quando vocês sabem disso, quando foi criada a internet, era que o segredo militar não podia estar concentrado num lugar só, então você precisava espalhar esse segredo por um sistema de máquina, de forma que fosse impossível, caso houvesse uma captura, você só pegaria parte desse segredo e você não conseguiria, então, replicar esse segredo. Tá certo? Essa foi uma das motivações iniciais. E isso deu origem a um sistema, repito a expressão, radicalmente descentralizado, como nunca houve na história moderna. Isso aqui tem a potência, tem milhares de vezes a potência computacional dos dispositivos que permitiram que o homem chegasse à Lua em 1968. Milhares de vezes, certo? E isso funciona em rede e está nas mãos das pessoas. Só que essa descentralização, por um conjunto de mecanismos que eu não tenho, nesse tempo que me foi dado, como explicar, mas que são mais ou menos conhecidos, publicidade, etc., essa descentralização deu lugar à maior concentração de poder e de renda da história do capitalismo. Nunca 5 empresas tiveram tanto poder como têm as gigantes digitais contemporâneas. A Economist, que é insuspeita de ser um agente comunista infiltrado, porque agora virou moda, né? A Globo é comunista, a Folha é comunista, tal, então é bom alertar. A Economist, que não é comunista, a Economist em 1929, a Economist, quando as autoridades de defesa da concorrência nos Estados Unidos, nos anos 20, não foi em 29, nos anos 20, resolveram quebrar o monopólio da Standard Oil, a Economist foi contra. O argumento dela era: esse monopólio, no fundo, permite que o produto da Standard Oil seja oferecido ao consumidor por um preço mais barato. Essa é uma discussão fundamental para os economistas, mas é fundamental também para os advogados, evidentemente. Quer dizer, em que consiste o monopólio, como é que você faz a defesa da concorrência, etc. Então, o argumento das autoridades americanas era que tinha que quebrar esse monopólio, e a Economist dizia: não tem que quebrar esse monopólio, porque é sobre a base desse monopólio que o petróleo está podendo, a gasolina está podendo ser oferecida a preços tão baixos para os americanos. Tá certo? O monopólio foi quebrado. Hoje, a Economist é uma das principais preocupadas com o datopólio. O datopólio é o monopólio que essas empresas têm sobre aquilo que o professor Tércio expôs como virtual, etc., que é real, isso, mas esse virtual não está disseminado de uma forma aberta e livre para todo mundo. Não, está
mais concentrado, se os dados são o novo petróleo, esse novo petróleo está muito mais concentrado do que jamais o petróleo o foi em qualquer época da história. Portanto, aquilo que era para ser um vetor de descentralização transformou-se num dos mais importantes vetores de concentração de renda e de poder e de ameaça à própria livre iniciativa. Foi apresentada aqui hoje pela manhã alguma coisa a respeito dessa questão da livre iniciativa. Na verdade, o poder que a Amazon, por exemplo, tem, pelo conhecimento que ela possui de cada um de nós, de antecipar aquilo que nós queremos e, portanto, de organizar a oferta de bens e produtos vindas dela, Amazon, que controla uma parte imensa do comércio, etc., esse poder é um poder que não está difundido pelo mercado, não é mais mercado, tá certo? À medida que a Amazon conhece o meu desejo de comprar tal coisa, ela pode oferecer para mim produtos por um preço correspondente ao desejo que eu tenho e, portanto, levar adiante uma política de discriminação de preço. Isso está exposto num livro interessantíssimo chamado Virtual Competition. Eu escrevi sobre esse livro num artigo publicado, acho que foi ano passado, na revista 451, Ariel Ezraki, mostrando como a mão mágica de Adam Smith foi substituída pela mão digital. Só que essa mão digital não é uma mão que está com cada um de nós. Não, essa mão digital está nas mãos de quem tem o controle dos dados. Primeiro ponto. Segundo ponto, a internet deveria ser um instrumento fundamental de ampliação das oportunidades. Por mais que os teóricos do século XIX e do século XX vissem na fábrica, no aumento da produtividade do trabalho, nas máquinas, algo que substituía o trabalho cada vez mais, e isso era real, de fato, aconteceu com relação ao trabalho industrial, quando veio a Revolução Digital, abriu-se uma perspectiva, um horizonte, em que cada um de nós poderia ampliar a sua capacidade de oferecer bens e serviços, de cooperar, de contribuir para a riqueza social, a partir dos dispositivos digitais. E não só em vídeos, filmes, canções, poemas, fotografias, etc., não só no mundo dos bytes, mas também no mundo dos átomos. Nicolas Negroponte, que é um dos criadores, enfim, uma figura emblemática no MIT, ele criou um laboratório no MIT chamado Laboratório de Bytes e Átomos. Por quê? Porque a era digital permitiu não só que nós facilitássemos as comunicações do ponto de vista virtual, mas ela também entrou no material. Como? A impressora em 3 dimensões, as máquinas de corte a laser. Ou seja, quem aqui fez um semestre de economia, os mais jovens que fizeram um semestre de economia, eu era professor de economia na São Francisco, professor Nelson, deve ter usado o livro do Gregory Mankiw. E o Mankiw tem um decálogo sobre como pensa um economista. E um dos 10 itens sobre como pensa um economista é esse. Para o economista, sempre há um trade-off, um dilema entre eficiência e equidade. Se você fizer excessiva equidade, você perde eficiência. Por quê? Para ter eficiência, você precisa ter uma certa concentração. A fábrica é uma forma de concentração. Por isso que ela é eficiente. É o que nos ensinou o Adam Smith. Pois bem, a era digital rompe com esse trade-off. Pela primeira vez,
nós teríamos a possibilidade de ter, ao mesmo tempo, eficiência e desconcentração, porque as possibilidades produtivas dadas pela capacidade de os dispositivos digitais atuarem não só sobre os bytes, mas também sobre os átomos, sobre a matéria, sobre a vida material, sobre a oferta de bens e serviços, de bens materiais, ela vai sendo cada vez maior. Isso está num livro muito interessante de um dos fundadores da revista Wired, Chris Anderson, que é extremamente interessante. Pois bem, a internet, que deveria ser um fator de ampliação das oportunidades, deu lugar não só à concentração de renda que eu acabei de poder, que eu acabei de descrever, mas deu lugar, isso já foi dito aqui, mas eu queria insistir, à dualização da estrutura econômica e da estrutura de emprego contemporânea. Aquela curva da produtividade e dos salários que vinha de maneira mais ou menos paralela desde os anos 30, a partir dos anos 70, ela abre uma boca de jacaré, em que a produtividade vai lá para cima e os salários, globalmente, né, nas economias desenvolvidas, mais ou menos ficam estáveis. Essa é uma das raízes do fato, o tal do movimento do 1%. Vocês lembram, na época do Obama, que teve o Occupy Wall Street, era tudo em torno do 1% e 99%. Por que isso? Porque os estudos começaram a mostrar que os ganhos econômicos derivados do aumento da produtividade da revolução digital estavam muito mais concentrados do que os lucros da era industrial. Então, abriu-se uma boca de jacaré entre a curva de produtividade e a curva de salários. Ou seja, embora todo mundo use smartphone, todo mundo tem Facebook, etc., etc., na verdade, são minoritárias as empresas que, de fato, usam os dispositivos da revolução digital para aumentar a produtividade. E mais, a esmagadora maioria dos empregos criados nos últimos 10 anos, mesmo nos países desenvolvidos, se concentra em setores de baixa intensidade de tecnologia. A maior parte da força de trabalho global está excluída desse processo. É o contrário do que aconteceu durante a Revolução Industrial, que, onde ela aconteceu de forma intensa, ela foi um fator de inclusão. Agora, não. A Revolução Digital é um fator de exclusão e de polarização. Então, para quem está na vanguarda do mercado de trabalho, trabalhando nas empresas que ocupam essa vanguarda, é fantástico o que está acontecendo, estão ganhando bem, estão fazendo trabalhos criativos, etc., etc. Para quem está fora disso, a precarização é uma imensa ameaça. Se a luta dos trabalhadores, na época, no século XX, era uma luta contra a exploração, a luta dos trabalhadores, das pessoas, hoje é uma luta contra a irrelevância. Esse é o drama que nós vivemos quando a gente pensa no tema que me foi dado, o fim dos empregos. É a transformação da luta contra a exploração e luta contra a irrelevância. A gente sabia mais ou menos como levar adiante, em horizontes políticos diferentes, os comunistas, os social-democratas, etc., a luta contra a exploração. A gente não tem a menor ideia de como levar adiante a luta contra a irrelevância. Pior, o que era para ser um fator de inovação generalizada, essa inovação ficou muito concentrada. Há trabalhos da OCDE mostrando isso. Um dos fatores importantes que marcam a era digital atualmente é que ela atinge, curiosamente, mesmo que cada um de nós tenha uma coisinha dessas no bolso, ela atinge uma minoria da vida econômica. A maior parte da vida econômica não está sendo atingida ou beneficiada pela revolução digital. Em quarto lugar, o que era para ser um instrumento de aumento da nossa comunicação e da nossa interação se tornou
um vetor da nossa vida dentro de bolhas, um vetor de ameaça, não só à concorrência, como eu acabei de descrever, mas à nossa vida cívica. Tem uma socióloga norte-americana, Zeynep Tufekci, da Universidade de Norte Carolina, da Carolina do Norte, que criou uma expressão muito emblemática do que nós estamos vivendo hoje, que é uma esfera pública fantasma, em que as pessoas recebem mensagens, mas nós não temos, de maneira massiva, mas nós não temos como discutir publicamente o conteúdo dessas mensagens, porque elas não são distribuídas numa praça pública, que elas não são distribuídas numa esfera pública. Quais são as consequências? Quarto ponto do que eu me propus a apresentar. Primeira coisa, constatação fundamental. Renda de cidadania. É muito curioso como um tema que nasceu como um tema, digamos assim, como um tema que, na segunda metade do século XX, foi um tema mais da esquerda dos progressistas, que é a renda de cidadania. Quer dizer, André Gorz, na França, falava isso, o Jeremy Rifkin fala em renda de cidadania, se converteu num mantra do Vale do Silício. Hoje, no Vale do Silício, quando se expõe essa situação na qual a esmagadora maioria da população global está fora dos benefícios em termos de ocupação e trabalho da revolução digital, a resposta é: nós vamos criar renda de cidadania, como a sociedade está ficando cada vez mais rica, nós vamos ter renda de cidadania para resolver. Óbvio que renda de cidadania é muito importante, talvez a maioria dos países do mundo hoje já tenham, mas você imaginar que você vai ter uma situação construtiva com renda de cidadania e com concentração de renda cada vez maior é um pouco difícil. Segundo horizonte, e esse horizonte é muito mais difícil, porém mais promissor, ele pode ser resumido a uma pergunta: como é que nós fazemos para juntar inovação e, ao mesmo tempo, luta contra as desigualdades? A verdade é que, até hoje, e não só no Brasil, quando a gente pensa em inovação, e as comunidades que pensam em inovação são completamente diferentes das comunidades que pensam em luta contra as desigualdades. Os acadêmicos que estudam desigualdades não têm nada a ver com os acadêmicos que estudam inovação. No Brasil, mas não só no Brasil, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa na Embraer, na Natura, etc. A inovação da qual a gente precisa, e é a inovação que pode nos oferecer um horizonte que não seja distópico com relação ao tema da minha apresentação, o fim dos empregos, interrogação, essa inovação tem que vir da base da sociedade, ou seja, nós precisamos ser capazes de fazer com que os protagonistas da revolução digital não sejam apenas os monopólios que hoje detêm os dados e as startups que se formam a partir disso, que são poucas, que são brancas, que são fundamentalmente masculinas, que são de ricos, etc., nós precisamos conseguir fazer, não só no Brasil, mas internacionalmente, que esse movimento pela inovação realmente se descentralize e que as energias que vêm das regiões periféricas possam ser usadas para contribuir para a inovação. Alguns acadêmicos americanos fizeram um estudo cujo resumo foi batizado os Einsteins perdidos, os Lost Einsteins. Eles mostram como a capacidade de invenção nos dias atuais está concentrada no 1% mais rico da população. Mesmo quando você pega, é um estudo norte-americano, os estudantes que são bons em matemática, os estudantes que são bons em matemática, mas que estão no topo 1%, têm muito mais chance de se tornar inovadores, inventores, registrando patentes, do que aqueles que estudam nos 50%, do que aqueles que estão nos 50% da base da pirâmide. Se isso é verdade nos Estados Unidos, imaginem o que é no nosso país. Eu queria terminar dizendo o seguinte:
O Brasil hoje está super bem preparado para enfrentar os desafios de inovação, mais ou menos da primeira metade ou do início da segunda metade do século XX. Ou seja, nós hoje somos reconhecidos internacionalmente como uma potência exportadora de produtos primários, o que não é nenhuma desonra, porque esses produtos primários também contêm tecnologia, mas nós estamos completamente fora da corrida internacional pela tecnologia. Nós estamos fora do mapa, nós não existimos no Fórum Econômico Mundial, nós não existimos nas instâncias globais que estão tratando da fronteira global da inovação. E a hipótese que eu trago aqui não é a que nós temos que proteger os nossos empregos ou proteger... Nós temos que proteger as pessoas, nós não temos que proteger os empregos, me parece. É bem diferente, essa é uma discussão que eu imagino que vocês, como advogados, tenham o tempo todo, que envolve a filosofia do direito. Mas, fundamentalmente, se nós queremos ter alguma chance no que se refere à revolução digital, de avançar, vai ser fundamental que a gente faça da luta contra as desigualdades um vetor fundamental para a inovação, porque esta é a condição para que os jovens negros que estão na periferia, que estão querendo fazer alguma coisa interessante para o país, possam ser muito mais do que atendentes de call center ou vendedores de McDonald's, mas possam pôr seu talento a serviço da sociedade. Muito obrigado.